O Presidente da República defende que Portugal tem direito a ter os mesmos benefícios que a Grécia. Cavaco Silva sublinha que a situação entre os dois países é substancialmente diferente, mas recorda ainda assim que as condições de base têm de ser as mesmas. Carlos Jorrinho já reagiu a estas declarações. O líder da bancada parlamentar socialista considera que a posição de Cavaco Silva deixa o governo ainda mais isolado. A Europa ia dar, mas afinal já não vai. O governo queria, mas agora já não quer. Mas o Presidente da República exige que Portugal tenha os mesmos benefícios que a Grécia conseguiu em relação ao empréstimo dos parceiros europeus. Eu não vejo razão para que não seja reduzida a comissão que é cobrada a Portugal dos empréstimos que recebeu do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. Matéria que, aliás, penso que já tinha sido falada há algum tempo. Tal como não vejo razão para que não seja alargado o período de reembolso dos empréstimos do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira a Portugal. Mas apesar de Portugal dever ter as mesmas condições, Cavaco Silva sublinha que as situações dos dois países são bastante diferentes. Portugal está numa situação muito diferente da Grécia. Eu já tive a ocasião de dizer, Deus nos livre de algum dia nos aproximarmos da situação da Grécia. Eu penso que a maioria dos portugueses não tem bem a noção da situação em que se encontra esse país. Independentemente da Grécia, Portugal deve continuar a defender os seus interesses junto dos parceiros europeus, utilizando os seus melhores argumentos. Cavaco Silva recorda que a negociação com Bruxelas é difícil, mas que isso não pode ser razão para o governo desistir de defender os interesses do país. Estas declarações de Cavaco Silva surgem depois de Vítor Gaspar ter deixado Bruxelas, a última reunião do Eurogrupo, de mãos vazias e a recuar na vontade de pedir as mesmas condições dadas à Grécia. O próprio presidente do Eurogrupo tinha dito que os dois casos iam ser tratados da mesma forma, mas depois deste encontro e da Alemanha ter se mostrado perentoriamente contra, também recuou e disse que os benefícios não iam ser alargados a outros países. Pedro Alves, deputado do Partido Socialista, e António Rodrigues, vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, são convidados deste Em Foco. Obrigado a ambos pela vossa presença. Começo pelo ilustre deputado do Partido Social Democrata. De que forma é que enquadra estas declarações do Presidente da República? No sentimento de bom senso que qualquer pessoa quer ver as melhores condições para o seu país e, portanto, acho que o Presidente da República teve uma reação normal. Se houver alguém, quem quer que seja, que pretenda oferecer melhores condições para um determinado empréstimo, naturalmente que isso se apoiará. Agora, a questão não se pode colocar só assim, de uma forma tão simplista. Obviamente nós queremos as melhores condições, nós estamos disponíveis para isso e estamos disponíveis principalmente porque estamos numa base legalista, não estamos aqui numa base especulativa e, portanto, não estamos numa situação para querer ser punidos por causa dos mercados. Porque haveria aqui uma decisão de forma diferente e não correspondência, aliás, do que tinha acontecido já o ano passado no Conselho Europeu, quando se tinha falado de condições iguais para situações iguais. Corresponde a um direito, eu diria até adquirido, não sei se... Eu não diria porque não há direitos adquiridos nestas matérias, mas há decisões políticas, obviamente. Agora, a questão que se coloca verdadeiramente é, em primeiro lugar, distinguir duas situações. Primeiro, estamos a falar, no nosso acordo de assistência técnica, tem 3 parceiros, e esta é uma decisão relativa ao Eurogrupo, e não necessariamente uma relação que envolva FMI ou o Banco Central Europeu. E, por outro lado, é importante também termos em atenção que tipo de decisões foram tomadas em relação à Grécia, se elas são ou não são enquadráveis com Portugal. Porque uma das questões que aqui está em causa é do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que há de entrar em vigor apenas em janeiro do próximo ano. E isso significará que é no âmbito desse mecanismo que se tem que verificar quais são os estados que estão. Por outro lado, há aqui a questão política de fundo. Eu acho que esta é que é preciso ficar muito claro. O Presidente da República teve cuidado também de a distinguir. Quer dizer, Portugal nada tem a ver com a Grécia e nem quer ter. Portanto, não só a situação económica portuguesa, a económica e financeira portuguesa não é semelhante à grega, como não queremos em qualquer momento ser comparados a eles. Portanto, se houver qualquer tipo de alteração de circunstâncias e a ver se vamos estar nessas circunstâncias,
ela terá que resultar apenas e só porque estamos a aplicar regras iguais e não porque estamos aqui a fazer uma situação de favor ou um reconhecimento ou uma punição daquilo que acontece com o país. Por outro lado, eu julgo que também é importante pontuar isto, é que este tipo de situações, se resultarem e tiverem que resultar de negociações, mais uma vez, não são questões que são discutidas na praça pública. Ninguém negocia na praça pública. Todos nós estamos disponíveis para aceitar os resultados de uma negociação que seja mais benéfica para o país. Mas, António, diga uma coisa. Agora, independentemente aqui, se é que é possível eu fazer-lhe esta pergunta, independentemente aqui de qualquer teor político, independentemente de ser o governo suportado pela atual maioria ou outro, o que aconteceu... Há alguém que consiga sair bem desta fotografia? Não, eu julgo que, pela Europa toda, como alguém dizia, há demasiados microfones. E porquê? Porque muita gente fala, muitas vezes não sabendo do que é que fala. Até se começarmos, por exemplo, o próprio presidente do Eurogrupo foi o primeiro a declarar que achava que estas condições eram aplicáveis a Portugal e à Irlanda, que eram países que ele gostava muito. Desde logo que nos deixa sempre com algumas dúvidas como é que um responsável diz que as medidas são aplicáveis a um país porque gosta muito desse país. Aqui o que está é aplicar regras. Temos o melhor povo do mundo. Pronto, temos seguramente. Mas a questão fulcral aqui é que demasiada gente discutiu na praça pública uma situação que é, por um lado, complexa e por outro lado, minuciosa. Reparemos nisto. Quais é que foram as decisões relativamente à Grécia? Situações de redução de 100 pontos base nas taxas de juros no âmbito do empréstimo, do primeiro empréstimo, que é um empréstimo específico, não é aplicável a Portugal, nem à Irlanda. A redução de 10 pontos base nos custos operacionais pagos pela Grécia para aceder aos empréstimos do Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Também não é, em princípio, aplicável aos empréstimos portugueses. A extensão do prazo. O próprio prazo aqui eventualmente pode vir a ser oferecida a Portugal. Mas essa é uma daquelas matérias que nós temos dúvidas e até... Tanto a prorrogação do prazo como o período de carência. Isso aí pode ser a conjugação de ambas. Mas há aqui uma questão. Aliás, o Presidente... Não sendo significativo, pode ser, enfim. O Presidente do Instituto de Gestão de Crédito Público hoje veio afirmar também que, por um lado, facilitando a perspectiva dos mercados relativamente a Portugal, dizendo que não é provável que em 2013 tenhamos necessidade de ir aos mercados e, portanto, não se coloque esta questão de uma forma tão rápida. E, por outro lado, aliviando também um pouco a pressão relativamente a esta situação, dizendo o que é possível vir-se a fazer em 2013 é, eventualmente, uma operação de rapagem de prazos como aquela que fizemos em setembro passado. Isto é, de trocarmos o prazo de vencimento de uma dívida alongando para um período mais longo, que no fundo corresponde a esta mesma situação, mas sem a necessidade de estarmos a correr estes mecanismos especiais que resultam numa negociação própria do Instituto de Gestão de Crédito Público. E, portanto, tratam-se de situações diferentes que merecem ter tratamento diferente. Agora, julgo que é importante da própria reunião do Eurogrupo a questão política. Aquilo se retira politicamente. E já que pôs essa questão, João, parece-me que é também muito importante, isto não é uma questão partidária e tudo aquilo que diz respeito a financiamentos de Portugal, obviamente não são questões partidárias, são questões de Estado. São questões que estão acima dos governos, porque nós estamos a falar de situações que se vão repercutir na vida dos governos, qualquer um governo que venha a ser, e eventualmente de outro partido, naturalmente após este. E, portanto, há que cuidar destas coisas sem demagogia, também sem fazermos daqui situações panfletárias. E o importante aqui é a questão política que a decisão do Eurogrupo encerra, que é o reconhecimento da situação, e isto é importante para os mercados também, que a situação de Portugal e da Irlanda são diferentes da Grécia. E, por outro lado, o próprio reconhecimento do cumprimento integral daquilo que está a ser estabelecido por parte dos nossos parceiros internacionais que nos financiam. Julgo que estas são as questões mais relevantes que ficam em termos de gestão desta situação. O resto, é preciso retirarmos um pouco a espuma dos jornais desta situação e com algum cuidado analisá-la, porque a especulação nesta matéria faz com que, a posteriori, isso venha a repercutir também na credibilidade do país. Pedro, vamos às declarações do Presidente da República. Bom, que peso lhes atribui? Acho que elas são incontornáveis no sentido em que, enfim, o Presidente da República é relativamente parco nas declarações que faz, especialmente neste contexto, e, portanto, se vem tomar uma posição pública, ela deve ser tida em conta, pelo menos, porque pela raridade e pela clareza com que o Presidente falou. Enfim, não sei se será tão determinante em termos de isolar o Governo, porque, enfim, também em termos das várias leituras que se têm feito, há visões dissonantes quanto a isto, mas eu iria, efetivamente, eu diria que a questão política, de fundo, eu identifico ali de outra forma. Se olhamos para aquilo que foram as decisões do Conselho,
se reiteradamente as avaliações do memorando são positivas, independentemente de concordarmos ou não com essa leitura, mas se a leitura que é feita das avaliações do memorando é positiva. Se os nossos parceiros europeus nos elogiam pela forma que estamos a conduzir o programa, a dúvida fundamental é se nós fazemos tudo bem, porque não haveremos nós de beneficiar das mesmas condições do que aqueles a quem dizem que estão a fazer as coisas mal. Ou seja, fundamentalmente, há uma questão fundamental de justiça em primeira linha, uma questão também de similitude com o que aconteceu no passado, porque já fomos beneficiários de, enfim, contágio de melhoria de condições no que diz respeito digamos, a uma das reavaliações do programa grego, que também teve consequências para a Irlanda, e fundamentalmente também há uma dimensão, e essa sim é também importante, quanto à determinação que o Primeiro-Ministro de facto coloca na maneira como aborda as reuniões do Conselho Europeu e do Eurogrupo e o contexto em que podemos efetivamente ter alguma margem negocial. Porque se temos um argumentário que nos permite demonstrar que está tudo a correr bem, temos que usar esse argumentário para alguma coisa, nem que seja para dizer as condições têm que ser o mais equitativas possíveis, o mais justas possíveis, para também evitar os efeitos perniciosos de uma execução do memorando, que, como se está a ver, não nos colocam já na situação da Grécia, e nisso o Presidente da República tem razão, mas objetivamente podem nos encaminhar para um percurso muito semelhante àquele que a Grécia fez, e portanto podemos estar aqui perante uma janela para o futuro e estar a olhar para a Grécia no estado em que ela está agora, e portanto essa ser a nossa situação futura. E esperemos não ter que nos perguntar, daqui a 6 ou 7 meses, bom, afinal já estamos numa situação semelhante à Grécia, queremos então essas condições. Porque este raciocínio também é um raciocínio pernicioso. Fundamentalmente trata-se de definir uma estratégia integrada comum para todos os países sobre resgate e, nesse contexto, verificar se aquilo que é aplicável à Grécia pode também ser aplicável a Portugal. Eu acho que, mais uma vez, estamos a sentir o efeito da narrativa para a qual todos contribuímos. Eu acho que o PS também contribuiu. A ideia de nos afastarmos o máximo possível da Grécia. Obviamente, ou da Grécia ou de outros casos. E a narrativa europeia, muitas vezes, todos os Estados a quebrarem a solidariedade que podia ter sido relevante para uma resposta concertada, antecipada e mais firme das instituições europeias à crise. E quebrámos, em vários momentos-chave, uma solidariedade que podia ter sido relevante para ter uma posição negocial comum e mais forte. E voltamos a ver aqui um bocadinho este sintoma. Apesar de querermos as condições da Grécia, a primeira coisa que dizemos é não somos a Grécia e não estamos nas mesmas condições da Grécia. O que é verdade. E era verdade também quando estas afirmações foram ditas. A nossa situação, o nosso ponto de partida, era distinto. Mas o desafio e a forma de o resolver é em tudo semelhante. E por isso, nesse sentido, é que me parece que poderia haver aqui uma análise diferente. Há duas coisas só que era preciso pontuar. Em primeiro lugar, a reunião do Eurogrupo não se pronunciou sobre Portugal. Foi apenas e só sobre a Grécia. Claro. Quem se pronunciou foi o Presidente do Eurogrupo à saída. Formalmente não houve decisão nem pronúncia relativamente a Portugal. Mas esse é o segundo ponto que também é muito relevante. Ou seja, essa é uma questão... Nós não colocámos... Eu acho que Portugal poderia ter todas as condições, como a Irlanda também o tem feito, de colocar autonomamente a questão na agenda, dizendo, bom, há aqui uma reavaliação da forma como as coisas correram na Grécia, no sentido de até de ponderar se o caminho está acertado, e a conclusão, para esta inflexão, é de que as coisas não estão a correr como desejável e, portanto, há que fazer ajustamentos ao programa grego. É certo? Consequências, contextos diferentes. Mas seria legítimo, desde logo, a Portugal exigir e colocar isso na agenda. Mas isto foi colocado na agenda por outro caminho. E isso era o segundo ponto a que eu iria chegar, que é a completa cacofonia comunicativa nos vários planos. Sim, claro. Desde logo, no plano europeu. A gravidade destas matérias, e sabendo nós como os mercados reagem a um soluço com terremotos, a falta de coerência e de concertação de posições neste domínio entre o Presidente do Eurogrupo, entre o Ministro das Finanças alemão e depois entre os outros intervenientes que vão chamar a pronunciar-se, é um problema grave e que não controlamos, mas que é revelador de uma dificuldade que a Europa sempre teve em perceber a gravidade dos problemas e consertar as respostas atempadamente. Porque era perfeitamente previsível que esta pergunta seria colocada. Ou seja, como não é de todo... até porque havia o antecedente. Óbvio. Era perfeitamente perceptível que o que quer que se aprovasse naquela reunião ia, obviamente, ser colocado em cima da mesa como sendo não extensível aos outros países sob resgate. Portanto, neste plano, obviamente, as coisas correram muito mal. Aliás, o Ministro das Finanças foi claríssimo no Parlamento. Era isso que era no dia a seguir, se a memória não me falha, no dia a seguir... Essa cacofonia transmitiu-se ao plano interno. Ou seja, o Ministro das Finanças admito que de boa fé possa ter entendido aquilo que efetivamente pode ter sido transmitido e eventualmente com uma margem de certeza abaixo daquela que seria expectável quando lhe foi transmitido, mas provavelmente fez fé naquilo que era o que lhe era dito e disse muito claramente no encerramento do debate do orçamento que as condições eram para ser alargadas. Obviamente depois onde o Ministro das Finanças esteve francamente mal neste episódio foi quando tentou desconstruir aquilo que tinha dito anteriormente, quando foi muito claro e quando foi perceptível por todos que havia esta expectativa e que havia esta expectativa por parte de Portugal. Mas por uma razão muito especial. Agora não se pode
razão de espiá. Isto não foi um recuo do governo, António? Não, eu acho que o primeiro problema nasceu... parece que foi. O problema nasceu quando se começou a tentar construir aqui quais é que seriam os resultados da aplicação direta deste novo programa para a Grécia e para Portugal. E recordo que houve um jornal que já dizia que eram 1.000 milhões que Portugal ia beneficiar, porque agarrou na perspectiva global e aplicou isto diretamente aos valores portugueses. Quando nós sabemos que, ponto por ponto, parte disto nem sequer é aplicável, nem sequer é aplicável por todos os portugueses. E desde logo só a trans que corresponderia à componente que dizia respeito à Comissão. Exatamente. Que era um terço no mínimo. Exatamente, mas no passado também, nós aliás, quando entramos no programa, tínhamos umas condições de taxas de juros que eram mais favoráveis as do FMI do que as que vinham da componente europeia, que depois até por força do contágio da solução que foi adotada para a Grécia, acabou por inverter, não inverteu, mas colocou até as condições que temos com os parceiros europeus numa situação mais favorável do que aquela que temos com o FMI. Portanto, também aqui não havia novidade. Mas o próprio FMI declarou no dia a seguir logo dizendo que não era consigo. Não era com eles. Não era consigo. E, portanto, qualquer deliberação aqui era única e exclusivamente relativamente a verbas que viessem da Comissão Europeia. Mas já teria uma componente de vantagem, isto é, nós estamos de facto numa situação em que qualquer fôlego adicional, qualquer margem que permita, libertar formas de reduzir a austeridade e ter alguma mobilização de investimento para a economia é positiva. E, portanto, por isso é que temos que observar estas matérias com alguma atenção e algum cuidado. Porque, repare, o que é que os jornais diziam? Diziam 1.000 milhões que já era o retorno e a possibilidade de devolver um subsídio de férias. Este tipo de especulações é que não contribuem para que se sossegue relativamente a esta matéria e que se discutam com calma. Essa é a verdade das situações. Agora, também é verdade que houve aqui demasiadas pronúncias relativamente a isto, mas também é uma coisa que é verdade. O Primeiro-Ministro sempre disse, e não é de agora, disse sempre em todos os debates que houve, pelo menos desde junho do ano passado, que a circunstâncias iguais se aplicariam a situações iguais. E ninguém disse o contrário até agora. A única coisa que dissemos foi, nós não queremos ser equivalentes à Grécia, não queremos ser comparados com a Grécia porque estamos verdadeiramente diferentes. Mas como é que interpreta as declarações do Ministro das Finanças, que considera, numa resposta a um deputado português, dizer exatamente que seria chocante Portugal ter direito às mesmas condições? Não ter. Não ter. Com certeza, mas dentro desta base. Dentro da base que estamos a discutir em pormenores e em patamares iguais. Ninguém diz ainda, nem ninguém disse o contrário. Aliás, hoje, inclusivamente, houve declarações do Governo dizendo que remete para amanhã para o debate no Parlamento para que deixar clara esta posição e, portanto, o Primeiro-Ministro dirá no Parlamento aquilo que se passa efetivamente perante todo o Parlamento e, portanto, todo o povo português, mas nunca ninguém disse que em circunstâncias iguais, em matérias iguais, não são aplicados os mesmos princípios. Mas a forma, mesmo há pouco, quando eu dizia... O problema reside na forma de identificação dessa igualdade. Isto é, não estamos perante uma situação de uma fórmula matemática dizer a situação de Portugal neste momento é esta, a situação da Grécia é aquela, logo não é aplicável porque há diferença. Porque há um fator tempo. Vamos dizer, e o fator tempo é decisivo, porque a Grécia está 7 meses à nossa frente, ou 8 meses à nossa frente, enfim, está num lapso temporal à frente. O que nós temos que colocar como hipótese é qual era a situação da Grécia quando se encontrava na nossa fase do memorando, ou inversamente, qual é a previsível evolução que podemos vir a ter, e é este comparativo do nosso futuro... Não é comparável sequer em modo nenhum. Esse é que tem de ser um exercício. O exercício tem que ser até para evitar as consequências em relação a cada uma das matérias, se nós vamos ter ou não vamos ter as mesmas circunstâncias, claro, as mesmas condições. O que é facto, só isto. Os cenários económicos são diferentes porque há um fator diferente. Mas também ninguém pode comparar valores, nem ninguém pode comparar montantes, nem comparar empréstimos. Todos eles são diferentes, todas as circunstâncias. O valor do memorando é diferente, as taxas são diferentes. Houve dívidas de montantes totalmente diferentes, houve incumprimentos sistemáticos por parte da Grécia que motivaram a que houvesse atitudes diferentes, houve, dívida privada. Também, nós reacertámos o valor do déficit para este ano, também em função de uma... Por acordo, antes de entrarmos em cumprimento. Mas antes de entrarmos em cumprimento, tínhamos identificado... O problema dos gregos não é esse. Não é isso. O problema dos gregos não é esse. Nós temos um problema de comportamento. Temos um problema de comportamento da economia e de reação à economia em relação às medidas. Mas ao contrário dos gregos, porque os gregos sistematicamente nas avaliações foram feitas, eles nem sequer cumpriam as medidas que tinham assumido. Enquanto que as nossas, todas elas foram assumidas ponto por ponto, integralmente. E isso não houve desvios. Não houve desvios na execução. O problema é que as consequências do que está a ser executado, e aliás, nós também tivemos uma dosagem mais leve, precisamente porque se viu que a intensidade de mata-cavalo, passa a expressão, que foi aplicada à Grécia logo no início, de facto derrubou as estruturas económicas que subsistiam. Agora na discussão e aprovação do orçamento, não é? Mas de qualquer forma... Ontem mesmo, o Parlamento irlandês apreciou o novo proposta de orçamento e o próprio governo irlandês assumiu que não só há desvios relativamente às consequências das medidas que foram tomadas, mas que assumiram também relativamente à matéria que não
vão subcarregar impostos e vão, obviamente, tomar medidas relativamente aos acertos necessários. Mas há uma componente do problema grego. Temos de terminar, há uma componente do problema grego que é incumprimento, eventualmente. Mas há uma componente do problema grego que é consequências das medidas. E é nessa componente que nós temos elementos para comparação. E se podemos encontrar aqui uma forma de aligerar as consequências, reduzindo a intensidade, eu acho que há de aproveitar. E acho que é por isso também que o Presidente colocou a questão na agenda desta maneira. Vamos ver o que é esta comparar na natureza, mas não na dimensão. Meus senhores, muito Isso obrigado. até concordo. Muito obrigado a ambos pela vossa presença. Sempre um prazer tê-los aqui. António, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, João. Amanhã outro tema estará em foco.